Como resolver uma das causas mais simples dos problemas gástricos, da gastrite, do refluxo, da dita cuja hérnia de hiato. Como você chegar na real causa, saber quais são elas e tratar de forma rápida e fácil. Nesse vídeo eu vou te explicar não só dicas para você fazer em casa, como uma das soluções mais fáceis que eu uso no meu consultório, das minhas prescrições, que você pode ter acesso e você pode ter resultado sem ter que vir para uma consulta. Se você tem refluxo, se você tem azia, se tem queimação, se tem histórico de hérnia de hiato, se você já fez um monte de tratamento e não melhorou, é porque você não acertou a real causa. E aqui eu vou te apresentar as principais, aquela que é a mais frequente dentre elas e a solução definitiva para isso. Então não é um vídeo tão simples, é um vídeo um pouco mais complexo, mas é um vídeo bem pontual que vai resolver o seu problema, tá bom? Espero que você goste do conteúdo, espero que você entenda, vá até o final do vídeo. Se você é novo por aqui e não me conhece, o meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata e tenho toda a formação dentro da medicina funcional integrativa. Então no meu consultório eu faço uma abordagem holística de todas as disfunções que o paciente tem, obviamente descartando patologias. Se você tem dor, se tem limitação, se tem queixa, algum tipo de sintoma e não sabe a causa, esse é o canal. Nesse canal eu falo da real causa primária. Diferente da maioria das pessoas que vai te vender algo para aliviar um sintoma, para melhorar um problema e depois volta o problema, eu aqui vou te falar a real causa, você vai rastrear a sua, vai acertar isso e nunca mais vai ter o problema, como vários dos meus clientes. Se você já é novo por aqui e gostou do conteúdo, clica no botãozinho de se inscrever. Compartilhe o conteúdo com a sua família no grupo de WhatsApp e dá um joinha que vai ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Nós já temos vídeos aqui no canal sobre hérnia de hiato e refluxo. São vídeos mais antigos, porém com conteúdo muito bom. Dá uma olhadinha também, é um vídeo que já pegou várias visualizações, que várias pessoas já viram e gostaram do conteúdo e ficaram compartilhando. Então entenda, quando a coisa é boa, passa pra frente. Se você não gostou, beleza, fica tranquilo, pode sair do vídeo e tá tudo certo, tá bom? Vamos ao conteúdo pontual, pessoal. A maioria das pessoas que tem refluxo acredita que o problema só é alimentar. Porque até faz um certo sentido, né? Para que serve o estômago? O estômago basicamente serve para quebrar, para misturar, para movimentar o trato alimentar, o produto alimentar. Então você comeu lá uma carne, uma salada, isso vai mastigar na sua boca, você vai triturar isso na boca em partículas menores, vai ser só movimentada pelo esôfago até o estômago, lá ele vai receber um conjunto de enzimas, um pH bem corrosivo. Para quê? Para degradar esse alimento, menor ainda, e para preparar para entrar no intestino e ser absorvido. Então tem um papel muito importante e que envolve a participação com o alimento. Então a maioria das pessoas vai pensar que o problema é alimentar. E não é. Não é a causa mais frequente. É uma causa, não é a mais frequente. Não é aquela que eu mais vejo no consultório e que a maioria me procura para tratar. Vocês vão cair de costa quando entender qual é a real causa por trás do refluxo. Sendo bem específico, refluxo, tá? O refluxo, vocês vão ficar de cara, tá? Agora, o que a maioria faz? Toma omeprazol, esomeprazol, qualquer tipo de inibidor da bomba de próton. Isso não só não vai resolver o problema, como vai diminuir o pH do seu estômago, claro, beleza? Diminuir o pH, não vou ter azia, não vou ter queimação, não vou ter refluxo. O sintoma some, mas esse é o trabalho do remédio, né? Diminuir o sintoma. Porém, logo que você para o remédio, você não resolveu o problema, ele continua. Ou então, você para o remédio, o problema não volta mais, você não sente mais refluxo, porém agora você tem o ácido do estômago tão baixo, tão alcalino, ele não é mais corrosivo, você começa a ter um monte de outros prejuízos. Uma péssima absorção de complexo B, uma baixa quebra das proteínas, a baixa quebra das gorduras, baixa produção de energia e todos os danos ligados a isso. Para e pensa, o que faz de dano no seu corpo a gente tirar, por exemplo, a vitamina B6, B3, B12? Faz a conta, se você nem estuda muito sobre isso, você já vai imaginar que você vai ter vários danos na disposição, na memória, na concentração, no libido e um monte de outros processos. Então, você não pode impedir o seu corpo de absorver um nutriente A, B, C e D. Não pode. Você precisa ter ele funcionando bem. Então, a sua alimentação tem que ser boa e o seu estômago tem que ser bom para que as coisas funcionem bem. Você usar um remédio que estraga isso não é garantia que vai dar certo. Pode aliviar o sintoma, mas não vai resolver o problema a longo prazo, tá bom? Então, achar que o remédio resolve, ou achar que tudo é na alimentação que resolve, uma vitamina resolve tudo também, não é verdade, porque não é a causa mais comum do refluxo. Não é, Murilo? Não é. Tá? Eu posso te dizer isso, clinicamente eu avalio várias coisas, não só a parte nutricional. Então é muito fácil, você vai num médico que só avalia a parte nutricional, ou no nutricionista, por exemplo, para quem tem prego, tudo é para quem tem martelo, tudo é prego, não é essa é a sátira.
Agora, para quem tem um canivete suíço, avalia várias outras coisas, como a parte emocional, a parte energética, a parte neural, sistema nervoso autônomo, a condição física, você vai ver que na média não é só um ou outro que aparece, é um conjunto que aparece e dentre eles tem um que é um pouco maior, um pouco mais evidente e que é onde a maioria das pessoas se perde, tá bom? Ok? Outro ponto importante, gente. Eu sei que vocês entraram no vídeo para saber sobre refluxo, mas eu não poderia deixar de te falar da hérnia de hiato. A hérnia de hiato ela é só o final da cadeia lesional, ela é só o final, o resíduo, o resultado de um desequilíbrio da função gastroesofágica. Ela não é o problema. Não é a pessoa, eu tenho que tratar minha hérnia. Para com essa noia, você tem que tratar a hérnia coisa nenhuma. Seu problema não está na hérnia. A hérnia ela é resultado de um problema. Você tem que achar a causa desse problema, tratar essa causa para daí sim pensar na hipótese de tratar a hérnia, se for o caso. No vídeo sobre hérnia de hiato, você digita lá no YouTube, Dr. Murilo Tambosi, Dr. Murilo José Tambosi, hérnia de hiato. Você vai ver um vídeo mais antigo meu, deve ter uns 4 anos ou mais, ou por volta disso, na altura desse vídeo que eu estou gravando. Eu explico do tratamento que eu faço para hérnia de hiato, do começo ao fim. Não é um videozinho mais ou menos, tá? O pessoal da edição pode acabar botando para vocês o link por aqui. Então, sai dessa ideia que ele é o problema. Entender que quem manda no controle gastroesofágico é um sistema chamado sistema nervoso autônomo, que muitos profissionais só sabem dele, não lidam com ele, não avaliam ele, não entendem realmente como ele participa, o que é um baita de um problema. Achar que você modula o sistema nervoso autônomo. Você não modula. Você tira o que ele... Você tenta ajudar o corpo a tirar aquilo que está ruim para o sistema nervoso autônomo. Então vamos imaginar que o meu sistema nervoso autônomo está dizendo que quer que o estômago produza mais ácido clorídrico, ou menos. Isso é o que o sistema nervoso autônomo vai fazer, uma das funções dele. Quer que aumente a motilidade do estômago, ou diminua a motilidade dele, para que ele quebre mais ou menos alimento. Isso é o sistema nervoso autônomo que determina. Autônomo quer dizer involuntário, você não comanda esse negócio. Ah, então como eu não comando, eu vou pegar um aparelho, que existe hoje em dia esse negócio, esse comércio de equipamentos, que modula a atividade do nervo que comanda o estômago. Eu falo, ok, você está modulando temporariamente durante o uso do equipamento, é um equipamento, é uma máquina, tá? É um aparelho que você coloca, modulando temporariamente a função do nervo vago, um dos nervos que comanda ele, apesar que é só um, você não modula todos eles, né? O hispânico torácico maior, que é o responsável pelo controle simpático do estômago, não é modulado nessa história. Mas enfim, você modula temporariamente. Isso não cura o problema, isso maqueia o problema. Tudo bem, não maqueia com uma droga, não maqueia com reações adversas, é melhor. Mas não corrige. Você não tem que ir lá modular o vago, você tem que entender por que ele está alterado, da onde isso vem, ajudar o corpo a extirpar aquele problema e o vago normalmente se autorregula. Não tente inibir os processos do corpo com drogas, equipamentos, nem mesmo com exercício. Você precisa entender o que o corpo quer e seguir o que ele quer. É o que eu venho fazendo há vários anos no meu consultório e relaxando a minha mente. Falou, eu trato aquilo que o seu corpo quer. Você quer que eu trate o ombro? Eu vou tratar o que o seu corpo quer. Se ele apontar estômago ao estômago, não é seu ombro. Apesar do estômago gerar dor no ombro. Entendeu? Então eu quero que vocês entendam que para você ter sucesso no tratamento do refluxo, você precisa entender o que está por trás de todo o funcionamento gastroesofágico. Entender que o ácido que tem no estômago, o estômago tem um pH muito ácido, é um pH de 2 até 3, 3,5, 4 no máximo, né? Se eu não me engano na literatura. É um pH corrosivo, próximo do ácido acético, que é o vinagre de maçã, né? Eu dito o vinagre, né? Não o vinagre de maçã, mas o vinagre de maçã é o mais utilizado, né? O ácido acético, que é um pH de 4, mais ou menos, né? E o ácido cítrico, que vem das frutas cítricas, em específico o limão. Então, é claro que usar o vinagre, usar o limão ajuda muito na função gástrica, porque você está trazendo o pH para aquilo que ele gosta. Porém, eu volto a te dizer, quem comanda essa produção é o sistema nervoso autonômico, certo? É ele que manda. Então, você tem que entender o que afeta o sistema nervoso autônomo, ok? Eu estou anotando aqui algumas observações importantes. Outro ponto importante, o sistema nervoso autônomo ele não vai pedir para que o estômago esvazie o alimento, quebre tudo e esvazie o alimento para o intestino, mais especificamente para o duodeno, se tiver alguma inflamação no intestino delgado, no intestino grosso, no duodeno. Então entender que problemas gastroesofágicos não estão desconexos de problemas intestinais, hepáticos, biliares, nem mesmo de problemas urinários e renais em geral. Não estão desconectados. Porque o corpo ele tem um ritmo para funcionar, ele tem uma ordem para funcionar. Deu pau num problema, deu pau no intestino, porque a pessoa come muito leite.
Cara, o alimento vai passar mais tempo no estômago, ele vai passar mais tempo lá no estômago gerando alterações no pH, que com o tempo vão levar a gastrite, a refluxo, entendeu? Talvez não é a causa mais comum, mas é um fator importante, entendeu? Entender que a mucosa gastrointestinal, ela é uma coisa só. Nós na medicina, na saúde, de modo geral, não na medicina, mas na saúde como um todo, demos um nome de que isso aqui é boca, esôfago, estômago. Mas é na verdade um tubo digestório só. Da boca ao ânus é um canal só, que comunica o meio externo ao meio interno. O conteúdo que está dentro do seu intestino agora, dentro do intestino, aqui dentro, é externo. Quando passa a membrana intestinal que entra no seu sangue e no seu corpo, é interno. Então, da boca ao ânus é um tubo, como se te perfurasse, com uma luz. Essa luz é o meio externo, é o ambiente ainda. Bizarro, né? Pensar assim. Apesar de estar dentro de você, eu entendi. Eu entendo que vocês devem ter ficado confusos, tá? Então, vamos agora ser práticos. Vamos ter agora ser um pouco mais pragmáticos, né? Eu já vou contar para vocês qual é a causa mais importante, mais comum e o jeito mais fácil de tratar ela. Já vou contar, mas preciso que vocês entendam o por trás da situação. Mudar a alimentação vai ajudar. Então, óbvio, tirar o leite, tirar o glúten, tirar a soja, alimentos pró-inflamatórios, comer menos porcaria, tudo aquilo que todo mundo já sabe, já viu nos vídeos na internet, é óbvio que vai ajudar. Vai ajudar a desinflamar o corpo e facilitar. Muitas vezes até cura, porque o problema daquele paciente era uma intolerância alimentar. Mas várias pessoas que têm refluxo, que têm o desajuste da válvula, né, do esfíncter esofágico inferior ou esfíncter cárdico, que apesar da região não faz muito sentido o nome, né, o esfíncter cárdia, ele é controlado pelo nervo vago. Ele é controlado por um nervo que sai do crânio. Aqui na imagem vocês não vão conseguir ver, pessoal, talvez só o finalzinho dele aqui. Ó. Aqui está o estômago, tá na foto. Aqui seria o esfíncter esofágico inferior. Esse é o nervo vago. É uma mera ilustração. Esse é um nervo que sai lá em cima do crânio. Ele emerge do crânio. Ele tem um par que sai nessa região e vai até lá. É o maior nervo do corpo autonômico, principalmente, que controla essa função visceral. Só que se sabe também que o vago, ele também afere muito, ele mede muito o que está rolando lá dentro no estômago. Então ele não é só uma via de vai, ele é uma via de vem também. Ele afere as funções que estão lá, tá? E a maior parte das fibras dele são isso. O fato que eu quero explicar para você é que essas desautonomias do sistema nervoso autônomo, essas alterações na função autonômica, chamadas de desautonomias, são as maiores causadoras dos distúrbios gastroesofágicos das pessoas. E aí calma que você vai entender. Então não é um alimento, não é o leite, não é o glúten que começa o BO. Não é bem assim. Não é nem mesmo o emocional, porque o emocional ele afeta o nervo vago. É a função vagal em si, é o controle autonômico em si, é a relação vago-simpático. O vago é parasimpático, o esplânico torácico é simpático. Eu não quero que você confunda muito, mas um diz uma coisa, o outro diz uma coisa oposta, mais ou menos. Quando um está funcionando demais, o outro está funcionando de menos. Né? Um inibe o outro. Né? Quando você está num estado de luta por um problema emocional, o corpo ele inibe a função vagal e bota você em estado de luta, simpaticotonia. E o nervo esplânico torácico maior vai informar o estômago que ele não deve ter uma função aumentada, ele deve diminuir a função dele, ele deve diminuir a produção de ácido clorídrico, ele deve diminuir a lise das proteínas, ele deve poupar energia para que você use energia para a luta, para o combate, para o estado de agressão, certo? Essa relação vago, simpático, tudo, parasimpático, toda essa relação toda, ela é involuntária. Então o grande segredo é achar onde está a causa da desautonomia. Uma das causas da desautonomia é emocional. Mas existe uma outra causa que a maioria das pessoas não sabe. Eu acabei de citar, e aqui é a grande virada de chave, acabei de citar que o vago é um nervo craniano, certo? Então toda e qualquer interferência no crânio é problema. Um dente, um distúrbio respiratório, uma inflamação crônica de ouvido, de amígdala, algum trauma no crânio, alguma alteração crânio-cervical. Eu mesmo atendi uma paciente que veio 3 dias de viagem de ônibus por um vídeo da hérnia de hiato. Ela vem de Imperatriz do Maranhão, veio até Santa Catarina, 3 dias de viagem de ônibus para chegar aqui e eu falar, seu problema é um dente. Isso numa quinta-feira. Eu falei para ela, nós vamos arrumar o nosso dentista para você o quanto antes. Na segunda-feira ele atendeu ela, extraiu uma obturação de amálgama, extraiu a restauração, arrumou a parte bucal dela, o nervo vago voltou às funções fisiológicas. Eu tratei na terça-feira todas as sequelas na parte craniana e no trajeto do nervo vago, então é necessário você tirar a interferência
e ajudar no trajeto do nervo vago até o estômago. Fiz isso na terça-feira, a gente mudou algumas questões básicas da parte alimentar dela. 30 dias depois ela não tinha nem refluxo, nem hernia de hiato, nem queixa, nem nada. Estava zerada, sem remédio, sem nada. É um processo terapêutico, não existe uma mágica. Você vai lá e aperta um botão e o corpo começa um mecanismo de cura. Você aperta outro botão e ele continua o mecanismo de cura. Chega uma hora que não tem botão nenhum para apertar. Entendeu? A mesma coisa emocional, a mesma coisa é um alimento. Às vezes o start para o seu problema de refluxo é realmente um alimento. Não tem nenhum problema neuropático a nível craniano, nenhuma desautonomia vagal, não existe nem mesmo uma simpática autonomia emocional. É pura e simplesmente uma inflamação da mucosa gastrointestinal, por causa de um alimento. Aí você tira o leite, tira o glúten, pum. Ok? Então faça isso, introduza na sua dieta alimentos cítricos, né? O abacaxi, por exemplo, é muito benéfico para o estômago pela bromelina, a papaina do mamão papaya, são enzimas. Então você nutrir esse corpo com uma melhora do pH por ácido cítrico e ácido acético ajuda. Você nutrir com frutas, não só pela parte cítrica, mas pelas enzimas, ajuda. Mas você precisa achar a causa. Se ela é emocional, existe um jeito de descobrir se ela é emocional. Se ela é vagal, tem outro. E se ela é bioquímica, tem outro. A gente faz isso em consulta clínica. A consulta no consultório investiga essas 3 principais causas. A pessoa chega para mim com refluxo, eu vou lá e testo. Uma das 3 vai ser. Não é a única, existem outras, mas são as mais comuns. E eu contei para vocês as mais comuns e qual é a mais óbvia, a mais complexa, não a mais óbvia, a mais complexa e menos vista, que são as alterações do nervo vago por disfunções cranianas. Entre elas, bucais, respiratórias, laríngeas, faríngeas, auditivas, todo tipo de problema no crânio. Ok? Chás que são muito bons, Murilo. Pode usar uma espinheira santa, uma cavalinha, uma unha de gato, ajuda. Principalmente a espinheira santa, não há dúvida. Porém, mais uma vez, você está mudando o pH. E vitamina, doutor, me dá uma vitamina para curar meu refluxo, minha azia, minha queimação. Eu uso no meu consultório, falei que eu ia entregar para vocês uma conduta que eu uso. Eu uso um produto que é uma fórmula pronta chamada Gastric Care. Eu vou repetir porque tem um monte de gente que pergunta depois qual é o nome do medicamento. Não é medicamento, gente, é um suplemento, é uma vitamina, é um complexo pronto, natural, que já tem como finalidade nutrir a formação das bactérias gastrointestinais, as bactérias gástricas, as ditas cujas enzimas gástricas, e equilibrar, reparar a mucosa e o pH gástrico. Então ele é um nutracêutico completo para melhorar o ambiente e quem vive no ambiente. Em resumo. Porém, se você tiver uma desautonomia de via vagal por uma questão que seja neuropática, você não vai curar. Vai melhorar, mas não vai curar. Eu canso de ver isso. Eu tomei o Gastric Care, melhorei e piorei depois. Piorou porque você não tratou a causa. Você não me entendeu quando eu te falei da causa. Então, procure a causa e pode utilizar o Gastric Care, 2 cápsulas ao dia, pode ser uma de manhã, uma de meio-dia, uma de meio-dia à noite, junto com a refeição, de preferência a refeição que você tem um maior bolo alimentar, então se é de meio-dia e de noite, que você come mais é ali, ou de manhã e de meio-dia é ali, ok? Faça a ingesta do Gastric Care para te ajudar. Tem no site aqui embaixo da tela, você acha o link, tá bom? Procure investigar o emocional, a via vagal, a via nutricional, tá bom? Não adianta você tentar modular o vago. Mano, mas eu vi um vídeo na internet que eles ensinam a manipular o vago, mobilizar o vago, respiração profunda ajuda com o vago. Gente, não é mentira, de fato ajuda, é comprovado. Existem aparelhos que ajudam, mas eu não tô aqui para te ajudar, eu quero que você se cure. Para curar, você não pode dizer para o sistema nervoso autônomo aquilo que ele tem que fazer. Não é assim. O sistema nervoso autônomo, ele sabe o que tem que fazer, ele só não está fazendo porque ele está focado em outra coisa. Você está focado numa coisa, ele está focado em outra coisa. Aí você vai lá e pega um aparelho ou um exercício respiratório e tenta modular o vago. Ou uma terapia manual estirando o vago. A menos que você esteja coerente com o que o corpo quer e de fato seja coerente, isso aí não vai resolver ou no máximo vai maquiar por um período. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido qual a real causa do refluxo, as principais causas, o tratamento, soluções práticas, desde chás, ervas, mudanças alimentares até um produto chamado Gastric Care. Se você não conseguiu se curar, aqui embaixo você pode ter vários links para te ajudar, várias soluções que a gente tem para te ajudar, tá? Tem mini curso que faz autodiagnóstico, tem e-book de receita, tem também o contato da nossa clínica para você agendar uma consulta online. Faz a consulta online. Não precisa vir presencial, o diagnóstico é o mesmo, a precisão é a mesma. Se precisar vir presencial, eu vou te avisar na consulta depois. Se precisar, mas não é comum, tá bom? Espero do fundo do coração que você se cure dessa besteirinha que é o refluxo.
ok? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no Instagram ou nos comentários, que alguns eu respondo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o vídeo da semana que vem.